Olá! Nesta aula, a gente vai ver como mover, como excluir e como posicionar as cotas utilizando os valores máximos, mínimos e os valores centrais. Mover uma cota dentro do SolidWorks é bem simples. Basta que a gente clique na nossa cota, mantenha clicado e arraste. Observem, então eu cliquei na minha cota e mantenho pressionado o botão. Quando eu mexo o cursor, a minha cota vai se movendo junto com ele. Percebam que o texto ele se movimenta junto com o cursor, então se eu vou para cima ou para baixo aqui, o texto da minha cota ele se movimenta junto. Neste caso, eu vou colocar aqui para fora e representar essa cota da mesma forma que essa cota aqui está representada, com as setas para fora. Então, para posicionar essas setas para fora, também é simples. A gente só precisa clicar aqui nesse ponto que ela vai para fora. Observem. Cliquei, a seta foi para fora, e então eu representei essa minha altura de 120 em uma outra posição. Deletar uma cota dentro do SolidWorks também é uma tarefa bastante simplificada. Basta que eu selecione a cota, pressione o botão Delete e a minha cota está então deletada. Agora eu vou falar para vocês uma tarefa que é um pouco mais complicada, só que não é das mais difíceis também, que é cotar, por exemplo, essa altura aqui de 180 e essa de 120. Percebam que quando a gente seleciona a dimensão inteligente e tenta cotar essa altura, vou mostrar aqui para vocês como é que ele interpreta isso. Então eu clico nessa face e eu clico no meu raio. Então ele tenta cotar aqui a distância da minha face para o centro desse raio. Para que eu possa cotar, então, essa altura aqui, como 180, eu tenho que vir aqui em linhas de chamada nas opções da dimensão. Então, eu clico nas linhas de chamada e aparece aqui, então, essa condição de arco. Então, existe aqui ó, a primeira condição de arco, que é centro, que no caso aqui está no centro justamente porque ele está selecionando a aresta e o centro do meu raio. Eu posso colocar aqui, para representar esse 180, o máximo, então, e percebam que ele já coloca o ponto máximo. Nesse caso aqui, também posso selecionar o ponto mínimo, que seria lá no outro lado do raio. Só que não faz sentido algum eu cotar essa cota de 140. Então, eu boto aqui o máximo e está cotado, então, o meu 180. O mesmo vale para raios para dentro, como esse aqui. Então, quando eu tento cotar essa altura de 120, então eu clico na minha face e clico no meu raio, ele tenta cotar também em relação ao centro do meu raio aqui. Então, para cotar esse 120, basta que eu venha também aqui nas linhas de chamada, nas condições de arco, e eu seleciono a opção de mínimo, que daí ele pega o menor valor entre essa face e o meu arco. Nesta aula, a gente aprendeu a mover, excluir e posicionar as cotas de acordo com as opções de contorno de arco. E espero você na próxima aula.